Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 61? Vamos lá, olha só. Aula 61, objeto de conhecimento, concordância nominal, detalhamento, regra geral, casos especiais. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre concordância nominal, concordância dos nomes. Muito bem, vamos conceituar? Vamos lá, olha só. Então, vamos falar sobre concordância nominal, regra geral. O que vem ser a concordância nominal? Concordância dos nomes. Olha só, concordância dos nomes. Olha só a regra geral. O artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo, o numeral, concordam, olha só, em gênero, feminino, masculino, em número, plural ou singular, com o substantivo, com o nome a qual se referem. Olha só, temos aqui, ó, temos o substantivo aqui, ó. Substantivo, malas, não é isso? Malas. Temos substantivo malas aí, é o nome. É o nome. O que nós vemos aqui e observamos aqui? Olha só. Temos um substantivo que está no plural, não é isso? E é gramaticalmente feminino. Você fala as malas, não é isso? Então ele vai ter que concordar. Vai ter que estar, os numerais vão ter que estar no plural, e os adjetivos vão ter que estar no plural, vão ter que estar também, seguir aqui o gênero gramatical feminino, ok? Então vamos lá, olha só. Apenas as, olha só, está no plural. As duas, o numeral também no plural, né? As duas malas, aí nós temos aqui o adjetivo também vai acompanhar, olha só. Pequenas são minhas. Pronome também vai para o plural. E também, gramaticalmente, gênero feminino. Então, apenas as duas malas pequenas são minhas. Então, a concordância nominal, ela vai seguir essa regra aqui, ó. Ela vai seguir essa regra de o artigo, o adjetivo, que é a característica da mala, o adjetivo, o pronome adjetivo, o numeral, concordam em gênero e número com o substantivo. Se o substantivo está no gênero gramatical feminino e está no plural, esses elementos vão concordar com ele, tá? Artigo, adjetivo, pronome adjetivo, numeral. Vão concordar em gênero e número com o substantivo a qual se refere, ok? Então, essa é a regra geral. Nós vamos trabalhar hoje com alguns casos especiais, tá? Nessa frase aí, ocorre a concordância entre o artigo, as, o numeral duas, o adjetivo pequenas, o pronome possessivo minhas, com o substantivo a qual se referem, malas. Nós vamos trabalhar agora alguns casos especiais, tá bom? Que é necessário muita atenção, principalmente ali os numerais, os advérbios, para você fazer ali a concordância dos nomes perfeitamente, tá bom? Então vamos começar com menos, pseudo e alerta. Como utilizar essas palavras aí? Muito bem. Alguns casos de concordância nominal. Então temos aqui, ó, alguma dessas características. Menos, pseudo e alerta. Muito bem, olha só. Então temos aí essas palavras. Menos, pseudo e alerta são advérbios, ou seja, eles não vão variar. Não vai existir pseuda, não vai existir menas, não vai existir alerto, ok? Porque quando eles forem utilizados como advérbios, que são advérbios, eles vão modificar o verbo, vão modificar
o adjetivo e até o próprio advérbio, ok? Vamos ver aí nos exemplos que nós trouxemos para você. Então, menos, pseudo e alerta são advérbios. Eles não variam, não pode mudar. Não existe menos, não existe pseudo e não existe alerto enquanto eles forem advérbios, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o exemplo, olha só. Esse contrato oferece menos garantias, sempre menos, nunca menos, não existe, né? Ele é um advérbio, ele está modificando, aqui ó, o verbo, ele está modificando o verbo, ele está intensificando, né? Ele está intensificando esse verbo. Então, menos aí é um advérbio de intensidade. Ele está modificando o verbo. Esse contrato oferece menos garantias. Menos garantias, tá? Muito bem. Então, olha aí. Esse contrato oferece menos garantias. Não existe menos, tá? Muito bem. O grupo de pessoas acompanhava alerta ou resgate. Alerta ou resgate. Então, sempre você vai utilizar alerta. A polícia prendeu a pseudo-médica. Não existe pseuda, é pseudo, tá? Pseudo é um prefixo utilizado na língua portuguesa para indicar um terror falso, né? Então, no caso, uma falsa médica aí, cujo conteúdo não é real e nem verdadeiro. Então, comumente, o pseudo também é empregado como uma gíria, né? Qualificando algo como duvidoso, mentiroso, algo que é falso, tá bom? Então, você vai utilizar dessa forma aí o menos, o pseudo e o alerta, ok? Vamos ver como se utiliza a palavra meio, olha só. O meio, a palavra meio pode atuar como um numeral, metade, né? Como se você dissesse assim a metade, meio, metade. Então, o meio, ele pode atuar como um numeral ou como advérbio. Já sabemos que o advérbio, ele não vai modificar. Não vai modificar se ele estiver trabalhando como advérbio. Agora, como numeral, ele vai, ok? Ele vai acompanhar ali o nome. Meio, metade, meia, metade, tá bom? Como numeral, ele vai concordar com o nome. Se o nome estiver no feminino, ele vai para o feminino, meia. Já se ele estiver como advérbio, ele não vai mudar, tá bom? O advérbio já sabemos que ele vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Vamos ver os exemplos aí que nós trouxemos. Então temos aí, olha só. Então sabemos que a palavra meio pode atuar como numeral, que aí ele vai modificar, né, para o feminino. Ele pode ser também um advérbio, aí ele não vai variar, tá? E ele vai modificar ali quando determina um substantivo. Ela funciona como um numeral adjetivo, devendo assim concordar em gênero o substantivo. Olha só, observe aqui o exemplo. Meia caneca é a metade, é o numeral. Aí ele vai flexionar, ok? Ele vai concordar com caneca, né? Não é metade da caneca de café? Notem aí que é um numeral. Aí ele vai modificar. Meia caneca. Ovo, não é a metade do ovo? Ó, meio ovo. Aí pode, porque ele está indicando ali que ele é um numeral, tá? Um numeral ele vai concordar com o nome. Meia caneca, meio ovo. Perfeito, né? Muito bem. Mariana é meio desconfiada. Aqui, ó, aqui ela não vai caber meia. Não vai caber. Por quê? Porque é um advérbio. Advérbio de intensidade, né? Então ele vai indicar ali, nesse caso, ele vai indicar uma circunstância, né? Um modificador ali, ele está indicando, exprimindo ali uma situação de modo, uma situação ali de intensidade, né? Mariana é meio desconfiada, ok? Então notem aí, aqui, este meio aqui é um advérbio. Ele está modificando esse verbo, ok? Então,
se ele está relacionado ao verbo, ele é um advérbio. E o advérbio não pode variar. Não pode ser meia. Tá? Por quê? Porque não é um numeral. A metade. Né? A Mariana não é metade desconfiada. Tá bom? Não existe isso, não é? Não existe metade da Mariana ser desconfiada. Então, esse meio ele está relacionado aqui ao verbo. Então, ele é um advérbio. E o advérbio, ele não varia. É sempre meio, tá? Meio desconfiada. Não acredita nas histórias que lhe contam as colegas. Então, o advérbio é a palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo, né? Exemplo aí, dormir pouco é uma intensidade, não é isso? Então, dormir pouco. Ele vai modificar o verbo dormir, por exemplo. Ele também pode modificar um adjetivo. Exemplo, muito bom. Ele vai modificar ali o bom, né? O bom está dando intensidade no bom. O outro advérbio de uma frase é felizmente ele chegou, está exprimindo uma circunstância também de tempo. Os advérbios podem indicar ali circunstância de tempo, de modo, de lugar, de qualidade, de causa, de intensidade, de oposição, de afirmação, negação, dúvida, aprovação e outros. Vamos dar mais exemplos aí, ó. Então, observe aí, meio ou meia, como que você vai utilizar? Então, temos aí a palavra meio, quando significa metade, ou seja, é um numeral, né? Metade, um numeral, deve concordar com o substantivo, ao que se refere. Exemplo, né? Se o substantivo for feminino, ele vai para o feminino. Se ele for masculino, vai para o masculino, né? Então, quando ele for numeral, metade, meio ou meia, ok? Muito bem. Olha aí o exemplo que nós trouxemos para você aqui, ó. Bebeu meio litro, a metade, é um numeral. Aí ele modifica. Bebeu meia garrafa, ó, aí como ele modifica, ó. Meia garrafa, meio litro. O litro, a garrafa. Aí ele vai modificar. Meio e meia. Ele não é um advérbio aí. Aí ele é um numeral. Metade, ok? Aí ele vai modificar a palavra meio. Bebeu meio litro de uísque, bebeu meia garrafa de cerveja, leu um capítulo e meio. Por quê, professor? É o capítulo. Não é isso? Você fala? O capítulo, masculino. Então, o capítulo e meio, metade do capítulo, tá? Leu uma página e meia. Você não fala a página, então é a página e meia. Leu uma página e meia, numeral. Quando é numeral, ele vai concordar, ok? Vai flexionar aí, no caso, feminino, masculino. É 1h30, a hora. Você não fala a hora, então é meia. 1 hora é 1h30. Já quando eu digo é 12h30, por quê? Professor, não é o meio-dia? É, mas você está falando aqui, é 12h30. É meia hora. A hora, você fala, não é isso? Então, é 12h30. Meia está implícito ali com hora, tá bom? A hora. Muito bem. Prosseguindo. Outros exemplos aí que nós trouxemos aí de alguns usos, algumas utilidades, alguns casos de concordância nominal. A palavra meio, quando significa mais ou menos, é advérbio de intensidade. Os advérbios são palavras invariáveis, não vai variar nunca, não se flexiona ao gênero, masculino, feminino e nem no plural. Ele vai estar relacionado sempre com o verbo, ou com o adjetivo, modificando o adjetivo, ou modificando o próprio advérbio. A aluna ficou meio nervosa. Não pode ser meia, porque não é numeral, né? A aluna não pode ficar metade nervosa. Só modifica quando é numeral. Nesse caso aí, ele é um advérbio. Ele está indicando aqui, ó, uma relação com o verbo, né? Ou então, com a característica dela, né? Indicando ali mais ou menos. Então, quando ele tiver essa ideia de mais ou menos,
ele é um advérbio, é meio, ele não vai variar. Sempre vai ser meio, não existe meia, né? A aluna ficou meia nervosa. Não, mesmo porque, se você analisar ali no sentido, né? No sentido do numeral, aí você vai indicar, mas meia, metade, né? Não tem muito sentido. Aliás, não tem sentido algum. A aluna ficou metade nervosa. Então, notem aí que está indicando ali mais ou menos, né? Indicando ali uma intensidade, ok? Então, a aluna ficou meio nervosa. Os clientes saíram meio satisfeitos, olha só, mais ou menos satisfeitos também, ó. Saíram, ele está relacionado aí ao adjetivo. Então, ele também é um advérbio, ele não vai modificar. Os clientes saíram meio satisfeitos. Quando tiver a ideia de mais ou menos, é meio, ok? Mesmo porque, insisto, você não vai observar aí nessa frase, os clientes saíram metade satisfeitos. Se você substituir pelo numeral, não é isso? Metade satisfeito. Não existe isso, né? Então, ele vai trazer a ideia de mais ou menos. Os clientes saíram meio satisfeitos. Por mais que você observe aí e ache estranho, mas é a forma correta. Os clientes saíram meio satisfeitos. Só é trazer a ideia de mais ou menos. Se couber essa ideia de mais ou menos satisfeito, você já sabe que é um advérbio e ele não vai mudar aqui, tá? Ó, meio cansada, por exemplo. O atleta está meio cansada. A atleta, ó. A atleta, ó, tá no feminino, né? Tá no feminino. A atleta está meio cansada. Aqui dá a ideia de mais ou menos também, ó. Mais ou menos. A atleta está meio cansada, tá? Meia cansada não cabe aí, porque ela não pode estar metade cansada, tá bom? Que é a ideia lá do numeral, que ele vai, sim, aí ele vai modificar, concordar. Mas nesse caso aqui, é um advérbio, ele não muda. Ela é meio poderosa, é mais ou menos poderosa. Ó. Então, relacionado também, dando essa ideia de mais ou menos, temos aí um advérbio. Então, o advérbio ele é de intensidade, aí está indicando uma intensidade, né? Ele reforça algo como, reforça aí a ideia de intensidade nessa relação. O advérbio é uma palavra invariável que funciona ali como modificador no caso do verbo, tá bom? Muito bem. Prosseguindo então com as nossas concordâncias nominais, alguns casos. Vamos ver agora o caso do anexo e incluso dessas palavras? Olha só. Então temos aí, ó, as palavras anexo e incluso. Como você vai concordar? Anexo e incluso. Então, são adjetivos, né? Vão caracterizar o substantivo, caracterizar o nome. Os adjetivos anexo e incluso concordam com o substantivo. Ele vai concordar, ó, ou com o pronome a qual se refere em gênero e número. Ou seja, ele vai modificar para o feminino, plural, singular. E o masculino também. Olha só. As explicações estão nas páginas. Olha só. As páginas. Feminino plural, não é isso? As páginas. Então, o anexo vai para o feminino plural também. As páginas anexas. Os livros anexos. Ou os documentos anexos. Masculino vai para o masculino plural, feminino também para o feminino plural. Aqui nesse caso, o nome está no plural e feminino, porque você fala as páginas. Então, anexas. Se fosse documentos, os documentos anexos. Modifica, então, essa palavra aí, anexa. A explicação está na página, olha só, singular. A página. Feminino. Anexa. Feminino, anexa.
plural feminino, anexas, tá bom? Muito bem. Então a palavra anexo. Prosseguindo, olha aí. São estes documentos inclusos no processo. Documentos, olha só, documentos, você fala os documentos, não é isso? Masculino, plural. Então, incluso vai para masculino, plural também, ó. Inclusos, ok? Este é o documento incluso, singular. Você fala o documento. Então, singular, plural também. Este documento é este documento incluso no processo, tá bom? Então, incluso e anexo, eles vão modificar conforme o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino, vai para o masculino. Se estiver no feminino, vai para o feminino. Se estiver no plural ou no singular também vai concordar, tá bom? Então, vamos prosseguindo. Agora aqui, olha, atenção, atenção. A expressão em anexo fica invariável, tá? Colocamos os recibos em anexo. Aí aqui, você pode colocar de todas as formas aí. Se tiver no feminino, colocamos as páginas em anexo também. Ele é invariável, tá? Se você colocar em anexo, ele vai caber para todos eles, tá? Plural, singular, masculino, feminino, em anexo não vai mudar, ele é invariável. Colocamos os recibos em anexo, colocamos as páginas em anexo, colocamos a página em anexo, não vai modificar, ok? Muito bem, vamos ver outros casos aqui, vamos ver os casos aqui de algumas palavras também, ó. Muito, pouco, caro, barato, meio, sério e alto, tá bom? Então lembre-se, falamos aqui do advérbio que ele não vai modificar, né? O adjetivo, ele pode modificar, o adjetivo ele pode ser feminino, masculino, singular, plural. O advérbio não, tá? Então, vamos ver essa relação aí dessas palavras. Muito, pouco, caro, barato, meio, sério e alto. Olha só. Os homens eram altos. Notem que aqui nós temos um adjetivo. O adjetivo ele vai modificar, né? Os homens, qual a característica dos homens? Altos. Ó, então, ele vai modificar. Ele vai modificar porque é característica dos homens. É o adjetivo, né? É a característica dos homens. Aí ele vai modificar. Altos, os altos, ó, tá? Os homens falavam alto. É característica dos homens aqui? Não, porque esse alto aí está relacionado à intensidade do verbo. Então temos aí um advérbio, e o advérbio ele não varia, ele não modifica. Ele está ali modificando o verbo, tem um relacionamento com o verbo, ele está intensificando o falar, falando alto. Então é um advérbio de intensidade, tá bom? Os homens falavam alto. Nesse caso aqui ele não vai modificar. Os homens falavam alto. Não pode ser altos, porque ele não é característica. Em altos é a característica dos homens, é o adjetivo, e o adjetivo modifica, tá bom? Muito bem. Poucas pessoas acreditavam nele. Olha só. Falei que o adjetivo modifica. Característica de pessoas, poucas. Então, ele vai modificar. As pessoas, feminino plural, vai concordar. Tá bom? Característica de pessoas aí, um adjetivo. Poucas pessoas acreditam nele. Eu ganho pouco pelo meu trabalho. Aqui já é um advérbio de intensidade também, ó. Verbo ganhar pouco. É uma intensidade, não é isso? Ganho pouco pelo meu trabalho. Aí é pouco. Ele não vai modificar, não vai ser poucas, eu ganho poucos, não existe, né? Ele está relacionado com o verbo, é um advérbio e o advérbio ele não varia.
Os sapatos custam caro. Os sapatos custam caro. Olha só. Os sapatos custam caro. Relação com o verbo. Não é uma qualidade do sapato. Ok? Não é uma qualidade do sapato. Então, caro não vai acompanhar o nome ali. Já, aqui sim, ó. Aqui é a característica do sapato. É um adjetivo, ó. Os sapatos estão caros. Os sapatos caros. Masculino plural. A água é barata. Né? Característica também, ó. Característica da água. Adjetivo vai modificar, vai acompanhar, vai flexionar ali também, junto com a água, que é feminino, está no singular. Barata. Não pode ser a água é barato. A água custa barato. Aí sim, olha só. Observe aí o exemplo que nós trouxemos aí para você. Por quê? Vamos lá, olha só. A água custa barato. A água custa barato. Aí ele vai estar relacionado ali ao verbo. Advérbio, ele não vai variar. Então, são palavras que variam ali, indicando como advérbio, eles não são invariáveis. Já os adjetivos, eles são variáveis. Eles são homens sérios. Ó, eles sérios. É a característica deles. Não é isso? Dos homens? Dos homens, ó. Característica dos homens. Adjetivo ele vai modificar. Agora, quando ele vem relacionado ao verbo, é um advérbio, aí ele não modifica. Eles falavam sério. É o modo como eles falavam, o advérbio. Tá? Aí ele não vai modificar, tá bom? Então, são palavras ali que os adjetivos eles modificam e os advérbios não. Os advérbios são invariáveis, ok? Muito bem, mais exemplos? Trouxemos mais exemplos aí, olha. É bom, é necessário, é proibido. Como utilizar? É bom, é necessário, é proibido. É proibido entrada de estranhos. Olha só, é proibido entrada, é proibido, ok? Agora, se vier aqui com esse determinante, aqui, ó, preste bastante atenção, olha só. O artigo aqui, ó, a entrada, aí ele vai modificar, ó. Ele vai virar é proibida. É proibida a entrada. Se eu escrevesse assim, é proibido, tá errado. Por quê? Porque ele tem esse determinante, esse artigo aqui. Então, quando tem o determinante, é proibida. Não tem, é proibido. Sempre. Tá bom? É proibido a entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. É necessário chegar cedo. É necessário chegar cedo. É necessária a sua chegada. É necessária a sua chegada. Então, só variam se o sujeito vier precedido de artigo ou outro determinante, no caso ali do é proibido, ok? Muito bem. Temos mais exemplos? Não, não temos. Então vamos voltar aqui para falar um pouco mais aí sobre esse proibido aqui. Olha só, proibido aqui para indicarmos aqui essa resposta aqui, olha só. Então vamos relembrar aqui, ó. Relembrando. Muito pouco, caro, barato, né? Os homens eram altos. Adjetivo, ele vai modificar, vai acompanhar ali masculino, plural. É relacionado ao verbo, intensidade no caso aqui, não vai variar porque é advérbio, ok? Então, características, os adjetivos vão modificar, pessoas poucas, é a característica das pessoas, do substantivo ali, no caso, né? E quando é o advérbio, ele não vai modificar, ok? Muito bem, é isso aí então. Falamos aí de alguns casos de advérbios, falamos alguns casos, aliás, de concordância nominal, principalmente concordância do nome a respeito ali dos advérbios, alguns casos de advérbios, casos ali de também do caracterizador, né, do adjetivo,
e do próprio advérbio.